Oi, gente, paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia louvar e bendizer ao nosso Deus, render graças a Ele por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, podermos falar com o Senhor, podermos falar do nome dEle, engrandecê-lo, pois sabemos que só Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Aleluia, nós sabemos que os dias têm sido difíceis, que os dias têm sido maus sobre essa terra, mas nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que jamais perdeu e jamais vai perder o controle, que nós possamos depositar tudo nas mãos dEle e crer que Ele fará o melhor por nós. E crer que se Ele está conosco, se Ele está à nossa frente, as coisas vão contribuir para o nosso bem, por mais que esteja difícil, né? Por mais que nós passamos por muitas situações, né? Muitas dificuldades, muitos momentos, né? Que a gente acha que não vai conseguir superar, mas nós sabemos que nós somos poucos, nós somos pequenos, mas temos um Deus que é grande, um Deus que é forte, um Deus que está olhando por nós. Então que nós possamos colocar tudo primeiro, apresentar tudo diante dEle, colocar as nossas dificuldades, colocar os nossos problemas, colocar aquilo que está nos faltando, aquilo que nos falta, é Ele que vai nos dar, é Ele que vai preencher, né? Aquilo que está sendo pouco, Ele é que vai multiplicar, porque Ele é um Deus de multiplicação, é um Deus de provisão, é um Deus que provê, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Então que nós possamos apresentar tudo diante dEle e que possamos confiar que Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. A palavra que eu queria deixar para mim e para você nesse dia, ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 2, que diz assim: Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aleluia. Glória a Deus, esta palavra vai nos falar de uma mulher que o seu marido havia falecido. Ela agora era uma mulher viúva. E o seu marido, ele era um homem que era discípulo dos profetas. Era um homem que ele andava com Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus sobre a terra. E aquele homem morreu. E então, aquele homem não deixou uma herança, ele não deixou bens materiais, financeiramente falando, ele não deixou nada para aquela mulher. Mas ele deixou, sabe o que ele deixou? Uma dívida. Porque talvez ele contraiu uma dívida e como ele veio a morrer, essa dívida ficou. E essa dívida ficou e então aqueles homens, aqueles credores ao qual o marido dessa mulher devia, eles vieram para levar os filhos desta viúva. Porque nós vamos ver que naquela época, quando a pessoa não tinha condições de pagar as suas contas, né? Poderia ser levados os filhos daquela pessoa para que aqueles filhos pudessem trabalhar, fazer um serviço escravo até que fosse paga aquelas dívidas. E agora, esses credores viriam para levar os filhos daquela mulher. A única coisa que aquela mulher tinha, a única herança que tinha ficado para aquela mulher eram os seus 2 filhos. E agora essa mulher está preocupada. E agora ela está pensando, e se for levados os meus 2 filhos? Como é que eu vou ficar? Eu já não tenho marido, agora se levam os meus 2 filhos. Aqueles filhos era a esperança que aquela mulher tinha. Ela tinha esperança que aqueles filhos viriam
né, a cuidar dela, viriam a suprir as necessidades dela. E agora, se os filhos fossem levados, ela iria ficar só. Ela ia ficar totalmente desprovida, né? E então, nós vamos ver aqui que essa mulher, ela é uma mulher que tinha sabedoria. E ela colocou, com certeza, ela colocou aquela situação que ela estava passando na presença de Deus em oração. Primeiro ela apresentou a Deus, porque ela sabia que tinha um Deus todo-poderoso, um Deus ao qual ele servia, um Deus que poderia entrar com milagre, um Deus que poderia entrar com a providência na vida dela. E é isso que nós temos que fazer, colocar primeiro o nosso problema, apresentar a Deus. Muitas vezes nós estamos com um problema e nós começamos a levar para um, para outro. Nós começamos a contar o nosso problema para todo mundo, como se alguém pudesse solucionar, como se alguém pudesse ajudar-nos a resolver aquele problema. E muitas vezes nós não levamos para Deus. É aquele que está do nosso lado, é aquele que está sempre ali, que basta nós irmos, basta nós buscarmos. A palavra de Deus diz que quando nós batemos na porta, a porta se abre. Basta nós falarmos com Ele, colocarmos as nossas dificuldades diante dEle, porque é Ele que vai encaminhar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos mostrar, nos apontar o caminho, a atitude que nós devemos tomar. Aleluia! E aquela mulher, após ela apresentar a Deus, ela se encontra com o profeta. A Bíblia diz que ela se encontra com o profeta Eliseu, né? E ela apresenta, ela coloca para o profeta, porque ela sabia que o profeta Eliseu era realmente um homem de Deus. Era um homem que se ele poderia, né, ajudá-la, sendo usado por Deus. Porque aquilo que o profeta apresentasse a Deus, iria ter resposta. Aleluia! E ela levou para a pessoa certa. Ela foi diante da pessoa certa. Então ela fala com o profeta. Ela não ficou se lamentando diante do profeta. Nós vamos ver aqui que ela não ficou se lamentando, colocando aquilo que ela necessitava. Mas ela falou para o profeta, né, que os filhos dela seriam levados. Ela expôs aquele problema. Os meus filhos serão levados, irão levar os meus filhos embora, né? E então o profeta nesse momento disse a ela: o que é que você tem em casa? O profeta só perguntou isso para aquela mulher, porque era um homem de Deus, era um homem que tinha o desejo de ajudar. Ele não ficou questionando, perguntando um monte de coisa, ele só perguntou: o que é que você tem em casa? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher respondeu: eu não tenho nada em casa. Tua serva não tem nada. Mas o nada daquela mulher, para Deus, era muito. Para Deus era o suficiente. Talvez nós achamos que nós não temos nada. Talvez nós achamos que aquilo que nós temos é tão pouquinho que não vai servir para nada. A gente já fala, não é nada. A gente não fala, eu tenho um pouquinho, eu tenho algo, mas a gente fala, eu não tenho nada. A gente desqualifica aquilo que a gente tem. A gente, né, menospreza aquilo que a gente tem e diz que não tem nada. Mas se Deus estiver na frente, se Deus estiver realmente no controle, Ele pode fazer de um pouquinho, de um quase nada, Ele pode fazer muito. Então nós não podemos dizer, não tenho nada. Mas nós temos que dizer, o pouco que eu tenho é o suficiente. O pouco que eu tenho com o meu Deus, Ele é muito. Aleluia! E aquele pouco, aquele nada que aquela mulher tinha, era um pouquinhozinho de azeite. O restinho de azeite que estava dentro da botija. Aleluia! E então ela fala para o profeta que só tinha um pouquinho ali, um restinho. Era quase como se fosse nada. Aleluia! E o profeta então diz a ela: vai e pede para os teus vizinhos, pede vasilhas. Não pede poucas não, mas pede o máximo que você puder. Pede o máximo de vasilhas emprestadas, porque com Deus é assim, não é pouco. Quando Ele faz abundantemente. Aleluia! O profeta sabia que aquilo que Deus iria fazer, iria transbordar.
precisaria de muitas vasilhas. E então ele usa para que aquela mulher vá até os vizinhos, vá pegando vasilhas o máximo que ela pudesse. Aleluia. A importância de termos, de estarmos em paz, de estarmos bem com nossos vizinhos. Essa palavra também vai nos mostrar isso. Que nós não podemos estar em contendas, estar em brigas com os nossos vizinhos. Nós temos que estar bem, estar em paz com todos. Aleluia. Para que o momento que necessitarmos de algo que os nossos vizinhos possam fazer por nós, nós possamos ir até eles, Nós tenhamos acesso aos nossos vizinhos. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela foi e pegou o máximo de vasilhas emprestadas, o máximo que ela pôde. Então o profeta diz: entra dentro da tua casa com os teus filhos. É você e os teus filhos, entra e fecha a porta. Aleluia. Muitas coisas Deus quer fazer conosco, com a nossa casa somente. É nós ali com a nossa casa. É coisa nossa e Deus. Nós não temos que sair colocando para todo mundo. Que sair, colocando em público as nossas dificuldades, os nossos problemas. É nós e a nossa casa. Deus quis somente, Deus direcionou o profeta para que aquela mulher estivesse somente ali com os seus filhos. Ela não chamou vizinho, não poderia chamar vizinho para estar, não poderia chamar amigo, não poderia chamar ninguém para estar ali, mas era ela e a sua casa, ela e os seus filhos somente. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher seguiu as instruções do profeta. Aquela mulher entrou somente com os seus filhos e fechou a porta. E quando ela estava ali, com os seus filhos ali, a Bíblia vai nos dizer que ela foi virando aquela botija com aquele pouquinho, com aquele restinho de azeite, que representava quase nada. Que nós fôssemos ver, na visão humana não era nada, não tinha mais nada ali. Estava só uma rapinha no fundo. E ela virou aquela botija dentro da vasilha e o azeite começou a descer. Aleluia. O azeite começou a descer, a descer. E ela, enchendo aquela vasilha, foi colocando em outras. E todas as vasilhas foram ficando cheias, porque o azeite, ele não parava, ele não cessava de descer. Aleluia. Quando Deus está no controle, quando Deus está na frente, quando nós colocamos na presença de Deus, colocamos diante da pessoa certa, da pessoa que realmente pode nos ajudar, da pessoa que tem uma vida com Deus. Aleluia. As coisas mudam, as coisas começam a mudar. Aquilo que era pouco começa a se tornar bastante, começa a se tornar muito, começa a se tornar o suficiente para nós. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher procurou por mais vasilhas, porque se tivesse mais vasilhas teria como encher, porque o azeite ele não parou. O azeite ele só veio parar depois que não tinha mais vasilha para colocar. Porque todas ali estavam cheias. Porque o milagre estava completo ali naquele momento, na vida daquela mulher, daqueles 2 filhos, aleluia. Porque Deus proveu, porque Deus cuidou, porque Deus transformou, Deus multiplicou. O que para ela era pouco e o que para ela era nada, Deus fez muito. É o nosso Deus. Assim como nós muitas vezes ouvimos dizer que para Deus o pouco, ele é muito, ele se torna muito. E verdadeiramente, na presença dele, tudo que nós temos que é pouquinho, que para nós é pouquinho, nós só temos que apresentar diante dele, nós só temos que colocar, diante da presença dele, porque ele vai fazendo aquilo encher, ele vai multiplicando. Aleluia. E depois que estavam aquelas vasilhas todas cheias, ela vai até o profeta e ela diz que o azeite havia parado. Aleluia. E o profeta diz para ela: pega isso, pega esse azeite e vende e paga as suas dívidas e paga os seus credores. Não, você não vai mais dever nada para eles e eles não vão mais precisar levar os teus filhos.
Os seus filhos vão ficar com você. A sua herança, a sua herança são os seus filhos. Ninguém vai levar os seus filhos mais. Aleluia. Aquela mulher então, quitou, saldou as suas dívidas. Ela não deveu mais nada para ninguém. Porque Deus proveu na vida dela. Glória a Deus. E aquilo que era um problema para ela estava preocupada. O que ela apresentou diante de Deus, diante do profeta, era que ela não queria ficar sem os seus filhos. E olha como que Deus, Ele faz além. Ele faz além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Porque o profeta diz, vende, paga o que você deve e vivei do resto. Quer dizer, ela ainda ia viver daquele azeite. Ela iria se manter os seus filhos com aquilo ali que Deus colocou, que Deus deu para ela. Ela não iria só saldar as suas dívidas, mas ela ainda iria viver, ela iria ainda se manter com aquilo ali, depender daquilo ali, aleluia. A provisão de Deus, a multiplicação de Deus é assim. Que nós possamos entender que o pouco que nós temos com Ele é o suficiente. Aleluia. A vara, nós podemos ver que a vara de Moisés, a vara que Moisés estava levando em frente ao mar, Deus falou, toca aí com essa vara, toca no mar. E o mar se abriu e eles puderam passar no momento de desespero, no momento ali que eles não tinham para onde ir. Deus abriu o mar, através de um pouco, Deus fez muito, eles passaram com seus pés enxutos, chegaram do outro lado. Nós vamos ver que Sansão ele lutou com muitos inimigos, somente com uma queixada de jumento que ele achou ali, ele pegou e ele usou aquilo lá. O que era uma queixada de jumento diante de 1000 homens? 1000 homens que estavam armados, mas era Deus no controle. Ele conseguiu vencer, ele conseguiu derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento. Nós vamos ver que Davi só tinha uma funda e 5 pedrinhas. Davi conseguiu colocar o gigante no chão. Mas Deus estava no controle, Deus estava na frente, é isso que nós precisamos. É somente isso que nós precisamos. Nós temos que entender que o importante é estarmos com Deus, que o importante é Deus estar cuidando de tudo, nós não precisamos de tanto. Muitas vezes nós queremos muito, queremos alcançar muito, nos esforçamos para alcançar tanto, porque nós não estamos dando o devido valor a Deus, nós estamos colocando Ele no lugar certo. Nós temos que entender que nós só precisamos que Ele esteja no controle, que Ele esteja na frente de tudo, de todos os nossos negócios, de tudo que nós fizermos, que Ele vai cuidar do resto. É Ele que faz o milagre acontecer, é Ele que faz a bênção chegar, é dele que vem tudo aquilo que nós necessitamos. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração neste dia. Que nos momentos em que você achar que você não tem nada, que aquilo que você tem ali não é o suficiente, apresenta diante do Senhor, porque Ele pode transformar. Ele pode fazer o pouco se transformar em muito, em o suficiente para a sua vida. Amém? Aleluias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém?